Celso Galvão, estou secretário de Desenvolvimento Econômico do município aqui de Jequié, Bahia, e a perspectiva nossa é realmente trazer um desenvolvimento, uma nova página de economia aqui para a região, entendendo Jequié enquanto uma capital regional. A gente tem uma área de influência aí de umas 40 cidades, ou um bocadinho mais, que elas nos provocam e também são provocadas por essa dinâmica, e diretamente nos buscando aqui 36 cidades para serviços públicos e privados das diversas áreas de saúde, de educação. Então, a gente tem essa responsabilidade, digamos assim, de entender esse contexto regional. E aí, é evidente, passa por negócios de indústria, negócios do agro, verticalização do agro, também a parte de a vocação de cidade universitária, que a gente tem buscado fortalecer esse contexto, claro, pelo cruzamento rodoferroviário agora, do ponto de vista da logística, precisa ser muito bem explorado, e a pauta de tecnologia, porque envolve todas essas áreas, envolve o suporte a elas, o desenvolvimento delas, para que possa também potencializar esse capital intelectual daqui do município e da região. Perceba que a intenção nossa não é trazer essa prosperidade apenas para o município, porque a gente tem realmente aqui grandes riquezas no nosso entorno, e aí a gente já transborda, não é só o território de identidade Médio Rio de Contas, temos aí o Vale do Jiquiriçá e também um pouco do território da Chapada, que dialoga bem aqui com o município, e precisa ter esse olhar mais ampliado para esse desenho de região ser fortalecido do ponto de vista de crescimento e desenvolvimento econômico, e que traga todos os benefícios que a agenda social também precisa. A posição nossa hoje tem um certo privilégio, primeiro pela visão que o gestor municipal tem, né, nesse contexto, segundo pela participação nossa efetiva aí no consórcio, e transcende um pouco mais no outro degrau, que o gestor atual, ele também é presidente da UPB, que é a União de todos os municípios da Bahia, tá? Então, a gente enxergar esse contexto de potencializar, de fortalecer os territórios, de fortalecer os consórcios, ele já vem com essa experiência também. Então, foi um exercício muito bom, né? Zé Cocá assumiu a coordenação de territórios, Zé Cocá assumiu a presidência da UPB junto com a Prefeitura de Jequié, tem a presidência do consórcio, o CIMURC, que é o Consórcio Intermunicipal do Médio Rio de Contas, é aqui a sede no município, então está estruturada essa sede. Então, esse diálogo com as outras instâncias, nós já havíamos iniciado esse diálogo. O bom é que o Estado percebe essa necessidade de interiorização do desenvolvimento. O bom é que o Estado percebe esse grau de maturidade dessa sociedade que a gente está falando aqui agora, para dinamizar, para liderar alguns movimentos, a exemplo do reconhecimento do ecossistema de inovação aqui de Jequié e dos esforços que a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado empenhou junto conosco. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado reconheceu Jequié realmente enquanto um local maduro, e os esforços sendo feitos de todas as hélices para que aconteçam esses investimentos do ponto de vista da intermodalidade, da multimodalidade, a partir da FIOL. E, como provocação nossa mais recente, todos os candidatos a governo que passarem por Jequié vão receber uma carta compromisso de propostas de desenvolvimento territorial, que aí sim, esse plano de desenvolvimento maior, essa revisitação, ou melhor, essa atualização da política de transporte do Estado precisa ser revista, porque, veja, até então, você tem Salvador como esse grande centro e você tem Feira de Santana como esse grande centro logístico. Hoje, Jequié desponta numa condição de ajustar o farol para essa região aqui como um grande vetor, como um grande potencial. Então, a gente precisa que seja revisto esse plano, porque ele não considerava a influência da FIOL, né? Imagine você o que é trazer todos os grãos do oeste da Bahia, e o oeste da Bahia está crescendo, está enriquecendo, e vai trazer prosperidade e vai chegar por aqui sem problema nenhum. Então, a gente precisa revisitar esse plano. Da mesma forma, a pauta ambiental. Nós tivemos aí na Câmara de Vereadores recente
a aprovação, não, a audiência pública para encaminhamento do projeto de lei à Câmara dos planos municipais, o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Eu não posso tratar desses planos sem pensar nesse horizonte de desenvolvimento e entendendo todo esse contexto que pode acontecer. Então já tem que preparar essa peça de gestão, não é para pegar recursos de governo federal ou recursos de organismos internacionais, não. É para gerir todo esse processo que precisa ser realmente revisto e precisa ser atualizado e precisa ser preparado, né? Então esse diálogo com o Estado, veja que quando a gente fala de plano de saneamento, Jequié não faz a gestão própria e Jequié optou por não terceirizar. Então isso é diretamente ligado à Embasa. A empresa que tem a concessão desse serviço aqui é a Embasa, foi renovada agora por mais 30 anos. Então, indiscutivelmente, eu tenho que sentar com o Estado e planejar junto com o Estado esse desenvolvimento. Então, esse diálogo com a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, todas elas, essa pauta tem que ter muita proximidade. Até antes da ferrovia sair do papel, Marta, do ponto de vista de publicação do edital para licitação, a gente pode dizer que realmente estava muito estagnada. A malha rodoviária, um país do tamanho do nosso, muito dependente das rodovias, e aí você tem diversos impactos, né? Impactos de trabalho, impactos de meio ambiente, enfim. E isso trava um pouco o negócio, não é? Porque a gente sabe do custo que é. A logística no negócio representa aí praticamente 30%, 35% do produto. Então, com a chegada dessa possibilidade da ferrovia, é evidente que você tem todo um redesenho na política de transporte nacional. Isso para o Nordeste, para a Bahia e para o Nordeste em si, porque é evidente, quando você começa a subir, a Bahia é considerada essa porta de entrada, a gente sabe da importância que é, tanto para a indústria de transformação, quanto para o agronegócio, poder escoar sua produção de uma maneira muito mais eficiente, de uma maneira muito mais barata, de uma maneira muito mais competitiva. A indústria extrativa mineral também agradece muito com isso, né? Então você vê uma prosperidade chegando para toda uma região. E quando a gente fala de ferrovia, a gente não traz só o transporte desses produtos por trilhos, né? A gente traz toda uma infraestrutura ligada a esse modal e todo o suporte ligado a essa infraestrutura. Então, os reflexos realmente é uma prosperidade compartilhada, como eu costumo sempre pontuar nas minhas falas. Eu diria a você que assim, as expectativas são as melhores com a implantação, principalmente aqui para o nosso município. Nós temos notícia que é o único ponto da BR-116 que tem esse cruzamento com a ferrovia de integração oeste-leste, o que deixa esse município com um privilégio muito grande desse entroncamento rodoferroviário, e essa possibilidade logística nasce com muito mais vigor, porque atualmente, do ponto de vista rodoviário, nós temos aqui duas BRs extremamente importantes, que já cortam o município, que é a 116 e a BR-330, que vai ligando aí todo o território da Chapada ao Baixo Sul da Bahia, a região sul da Bahia. Então já tem uma grande importância. Muito próximo daqui de Jequié fica uma outra BR também importante, que é a 101. Então veja a quantidade de negócios que podem ser gerados para toda essa região com esse investimento da FIOL. A parte boa é que realmente de 100% do trecho 1, que é Caetité até Ilhéus, o Porto Sul, ele já tem aí 75% praticamente prontos. 25% que faltam, a gente imagina aí que mais 3 anos, máximo 4 anos deve estar finalizado, isso já junto com a obra do Porto Sul, pelo menos são os prognósticos passados pela concessionária, né, pela Bahia Ferrovias. A Bamin transcende um pouco a ação e a função a partir dessa concessão. Agora, ela não é mais só uma empresa de minério, ela é também uma empresa de logística. E, por conta disso, surge a Bahia Ferrovias, que deve ser direcionados os esforços todos nesse sentido, né, de atração de cargas, de viabilizar a parte ociosa desse trecho de ferrovia que foi concessionado. A obra aqui já está, deve ter um detalhe ou outro, mas o trecho de Jequié não tem
trabalhos consideráveis a serem feitos, não. A implantação da base operacional deles aqui no município, como você citou logo no início da entrevista, realmente a Bamin implantou sua base operacional aqui, mas por questões logísticas, por questão de estrutura do município e por entender que realmente, a partir de Jiquié, na verdade aqui é o que a gente costuma dizer, né, a conexão Vale do Sol, porque aqui é onde tudo converge e a partir de onde tudo se expande. Por isso até que o nome do projeto é Conexão Vale do Sol. E isso, sem dúvida, vai trazer uma prosperidade além dos trilhos, eu não tenho dúvida. Com certeza, vamos ter desdobramentos desses diálogos, porque o Comitê de Bacias já havia sinalizado a questão de supressão de vegetação, desapropriações aqui em Jiquié, especificamente aqui no município, também não temos notícias de grandes conflitos, mas com certeza lá próximo já a Ilhéus, próximo à região do Porto, tiveram uma outra perspectiva, uma outra participação, digamos assim, à sociedade. Nós temos, inclusive, nessa carta que eu lhe comentei, a carta proposta, a carta compromisso com propostas para o futuro governador, né? Agora candidatos. Nós sinalizamos a necessidade de fazer esses investimentos com essa contrapartida que a FIOL, a concessionária, vai passar por conta de tudo isso que foi posto, de tudo isso que foi construído. A gente sabe que para fazer túnel, para colocar trilho, não é simples, não é fácil, teve que realmente tirar algumas plantas, né, do caminho, digamos assim. Essas plantas a gente tem que rever, como é que a gente faz. Então, precisa esse olhar que nós pedimos, precisa estabelecer, sim, uma área de proteção ambiental, precisa fazer esses investimentos. Nós conversamos aí que tem a ferrovia passando aí alguns quilômetros próximo ao rio. Esse rio tem lugar que a água dá trabalho e precisa ser, sim, revitalizado. Esse é um olhar que a sociedade tem que estar muito próxima para a discussão desses planos que eu te falei, dos planos municipais. Nós trouxemos aí o Comitê Ecológico, o Grupo Ecológico Rio de Contas, eu acho, o Comitê de Bacias, trouxemos outras representatividades da sociedade nesse sentido. Eu acho que levaram 3 anos para fazer o plano do Comitê de Bacias, e são mais de 70 municípios, salvo engano, envolvidos nisso, aqui da Bahia. Então não é uma discussão pequena, não é uma discussão, na verdade não pode ser uma discussão rasa, e assim, ainda que não esteja diretamente ligada à nossa pasta, né, mas é evidente, a gente dialoga e as pessoas buscam porque as pautas são transversais, a gente não tem mais como tratar assuntos isolados, né? O desenvolvimento econômico sem perceber essa necessidade de respeito à sustentabilidade dos próximos passos, caramba, está aí a prova do que a gente passou com a pandemia. Eu acho que o início da pandemia, então, o início e um pouco chegando para a metade dela, ficou muito evidente que o vírus era o homem, não era o tal da Covid, né? Então, é um alerta forte para esse diálogo transversal. E o nosso dever de casa é preparar esse município para essa possibilidade, porque de fato estamos tratando ainda de uma possibilidade, não é? É probabilístico, mas não é determinístico. A gente sabe que por mais probabilidade que tenhamos de todas as condicionantes, o município deve se preparar em termos de base legal para receber esses investimentos, o município deve se preparar em termos de capacitação de mão de obra, e esse dever de casa nós estamos fazendo. Toda a base legal sendo revista, sendo atualizada, novos marcos legais vão surgir por conta do preparo para essa realidade. A capacitação de mão de obra nós já iniciamos, a Prefeitura já iniciou esse trabalho, aí sob a liderança do prefeito Zé Cocá, nós começamos um trabalho de capacitação com certificação do Senai em diversas profissões, digamos assim, ligadas a essa possibilidade. Então, você pode me perguntar, mas Celso, isso, como você comentou, é uma realidade daqui a 3, 4 anos, mas se a gente não começa a preparar de hoje, né, é aquela historinha. O melhor momento para a gente plantar uma árvore era 30 anos atrás, e o segundo melhor momento é agora. Então, se a gente conseguir plantar essa árvore agora, a gente consegue pelo menos sombra e frutos logo, logo. Se não conseguir plantar agora, a gente perde esse time, né? E esse esforço, de novo, não é pensando só no município de Jiquié.
Porque perceba, para todo esse desenvolvimento acontecer, com certeza a gente vai precisar também de aeroportos funcionando aqui. O nosso ainda é um pouco tímido para o que tem desenhado de possibilidades. Então, a briga boa, a intervenção do município, o prefeito junto ao governo do estado, no sentido de fazer acontecer um aeroporto regional. Então, a nossa solicitação é que venha esse aeroporto regional para trazer prosperidade também para outros municípios aqui de perto que têm o agronegócio na sua base e que precisam também desse incentivo, digamos assim. Porque a gente percebe que tem municípios aqui muito próximos, como Ipiaú. Ipiaú tem uma base boa de produção de cacau. Se esse município não desenvolver, se esse cacau não for bem trabalhado no cultivo, para ter uma produtividade muito elevada por hectare, para ter uma qualidade de amêndoa mais valorizada no mercado, para possibilitar a verticalização dessa cadeia do cacau com a chocolateria gourmet, o que adianta? A gente está promovendo isso sem essa possibilidade de aproveitar toda essa produção de Ipiaú para também poder exportar pelos trilhos. Vamos pegar outro exemplo que é a Atlantic Níquel, níquel sulfetado extraído aqui de um município vizinho chamado Itajibá. Ora, se a gente não traz condições para que essa mina continue explorando com a vida útil de 30 anos mais que ela tem, e que possa escoar essa produção através dos trilhos, fazendo esse ponto desse pátio de cargas dela aqui próximo, ela não ganha competitividade, ela não vai investir tanto na retirada desse minério por conta de competição internacional e a cidade arrecada menos com o CEFEM, logo vai ter menos investimentos. De igual forma, do outro lado, tem Maracás com a Vanádio de Maracás. Vários investimentos, poxa, muito competitivo o produto no mercado internacional se tiver essa condição logística. Então já desenvolveram projetos de encadeamento produtivo, já iniciaram projetos de pesquisa e desenvolvimento, um trabalho belíssimo, inclusive descobriram agora, publicaram recente o resultado da pesquisa com o rejeito do vanádio, vão produzir tintas. Então veja como existe essa preocupação, o ESG realmente funcionando aí, né, a siglazinha funcionando nessa indústria extrativa mineral e, de novo, está aí a necessidade da gente atender esses contextos próximos para que tenha realmente prosperidade não só neste município, que estamos enquanto secretário, mas também na região. E assim, toda a indústria do agro que pode ser fortalecida no Vale do Jiquiriçá, pode contar com indústria de transformação aqui para trazer fertilizantes, para movimentar esses produtos para não vender em natura, enfim, são vários os impactos e aí para que isso tudo aconteça é o dever de casa que a gente se fala, né? Tanto de base legal quanto de capacitação, sentar com os atores, quais são as hélices desse ecossistema que a gente precisa dialogar. Então a gente tem que sentar com esses atores para que não tenha nem sombreamento entre as ações e os projetos de curto, de médio e de longo prazo deles. Porque, veja, quando eu sento com esses atores para dialogar e permito essa construção coletiva, o efeito positivo disso é muito maior do que essas hélices soltas. O efeito da gente pensar estrategicamente essa visão de futuro e aí já trabalhar com projetos estratégicos e ações para cada segmento e para cada ator, a gente consegue uma sinergia muito maior. Esse é o dever de casa que já estamos em execução. Numa parte de apresentação, quando a gente fala da cidade, sempre vem aquela pergunta, né? O que é que a Baiana tem? E Jequié tem minério, Jequié tem energia limpa, Jequié tem os biomas, você tem aí Caatinga, tem Mata Atlântica, aí tem a transição entre esses biomas, e Jequié tem água. Então veja que o município é bem servido para essa região. Ligado a esse eixo da FIOL, como a gente comentou, e que você trouxe bem, são negócios compartilhados para isso aí. São outras cadeias que vão ter reflexos a partir disso. Hoje ainda temos aí algo tímido. Se a gente for parar para ver registros, ainda há algo tímido. Mas o nosso trabalho
realmente a gente consegue enxergar esse impacto de importação e exportação, consegue enxergar isso tanto no impacto direto de redução de custos, porque, veja, nós estamos falando hoje, se o sujeito trabalha nessa perspectiva, a porta de saída e de entrada para esses negócios é o Porto de Salvador, aquela região. E a gente está falando que daqui para lá, por rodovia, são 360 quilômetros no mínimo, tá? Direto. E por ferrovia, a gente tem aí uma distância máxima daqui para o Porto Sul de 140 quilômetros de ferrovia. Então, imagina o impacto que isso vai dar no fluxo de caixa do sujeito e na última linha do P&L dele, que é o lucro líquido no negócio. Então, claro, a gente tem essa preocupação e já existe um diálogo, inclusive, com a turma do IEL, da FIEB, para que a gente comece a capacitar esses negócios de Jequié, porque o que tem se desenhado para o cenário aqui da região é a implantação de um grande centro logístico, industrial e aduaneiro. Nós sabemos que vai ser fácil fazer negócios próximo ao porto. Ilhéus, é evidente, tem se preparado para isso. Ilhéus tem uma ZPE que já foi aprovada há muito tempo e tem a pessoa que está à frente disso tem uma competência muito grande para tocar. E, assim, a outra área necessária, preparada, com infraestrutura e que deve, claro, profissionalizar seus negócios nos diversos segmentos da indústria que tem aqui, para ofertar esse serviço de importação e exportação e potencializar isso na região, é de que é, sem sombra de dúvidas. Então, esse diálogo de capacitar a indústria, de capacitar o comércio, de capacitar o serviço, já existe e já temos planos de iniciar, né? Então, a gente já está dialogando com o Sistema S para fazer essa capacitação, a gente já está dialogando junto à FIEB para que essa realidade seja o mais breve possível, porque, de novo, a preparação tem que começar agora, porque logo, logo a obra termina, logo, logo a oportunidade aparece, e se a gente não estiver pronto, tem problema, né? E não dá para falar de negócio hoje sem falar com o mundo, né? Vamos lá. Não dá para a gente falar de negócio sem falar com o mundo, porque hoje você não tem mais barreira física para fazer negócio. Você só tem barreira econômica. Há muito tempo a gente não tem mais barreira física para fazer negócio. Então, com essa possibilidade da FIOL e do Porto Sul funcionando esse trecho, sem sombra de dúvidas, importação e exportação é uma realidade. Então, você tem a indústria extrativa mineral, você tem aqui a logística e a mobilidade urbana que vai ter que ser repensada e é um excelente laboratório para as ICTs desenvolverem seus projetos. Você tem um segmento de saúde no município e na região que vai precisar melhorar. A área de saneamento, de abastecimento, de drenagem, isso tudo já foi dialogado com a Embasa para a renovação de contrato de programa que foi bastante recente, inclusive atendendo às questões do novo marco legal de saneamento. Temos aí o segmento de educação, porque aí são outras vertentes que se abrem. Celso, a gente comentou que é uma cidade com vocação universitária, perfeito, mas para a gente potencializar isso e se apropriar enquanto vocação, a gente tem, eu posso dizer que a gente tem hoje a vantagem comparativa, mas transformar essa vantagem comparativa numa vantagem competitiva tem que ter um pouco de esforço, tem que ter um pouco de direcionamento e muita estratégia no negócio, né? Então, nós falamos aí da indústria extrativa mineral, nós falamos do segmento de educação, nós falamos do segmento de saúde, nós falamos do segmento de mobilidade urbana e serviços logísticos. Nós temos também um grande potencial de verticalização do agro. E para tudo isso, tem tecnologia da informação e comunicação para dar sentido, para dar liga, para colocar na flor da pele. E aí, como sempre dizem aí, a gente não precisa enxergar o quadro inteiro para ver como que vai ser realizado esse contexto. A gente precisa entender quem está nas bordas desse quadro e conectar essas bordas. Aí aparece. Então, esse dever, essa obrigação, aí sim, é um caráter mandamental de não perder esse time e fazer essa concertação de uma maneira orquestrada para a gente promover esse momento, sim, é fundamental e tem que estar atento, porque assim, pode ser um detalhe ou outro que potencialize ou não
algum desses segmentos que eu te falei, né? E você ter a responsabilidade de tratar a legislação hoje, mas no horizonte temporal daqui a 30 anos, porque não dá para você falar mais daqui a 10 anos. A turma comenta muito, poxa, o plano de desenvolvimento urbano tem 10 anos de validade. Caramba, 10 anos passa muito rápido. Já passava rápido, então imagina agora, do jeito que a gente está com a evolução de tecnologia, com a evolução de construção de conhecimento, eu não posso pensar, primeiro, só como um plano diretor de desenvolvimento urbano local. Eu preciso pensar isso em nível regional. Então, é um plano de desenvolvimento urbano integrado, enxergando essas outras cidades do entorno, enxergando as potencialidades e as habilidades. E aí perceber esse reflexo nos negócios, nessas cadeias que eu te falei, mas dialogando com esses territórios. Porque também não funciona eu promover isso só no município. Em algum momento, esse município vai precisar lançar mão da competência de algum vizinho. E é esse entendimento de potencialidades regionais para que tenha essa sinergia e essa troca é fundamental a gente sentar na mesa com muita estratégia, muita leitura de cenário. O primeiro passo foi fazer um dever de casa muito bom. E aí o prefeito teve esse cuidado de se debruçar nos números, e ele sempre comenta na fala dele, Zé sempre deixa muito claro o acompanhamento das contas públicas da mesma forma que ele acompanha as contas de casa, né? Então, se a gente faz gestão de fluxo de caixa em casa, por que a gente não faz gestão de fluxo de caixa na administração pública? Assim, de uma maneira bem simples, se é que é possível super simplificar, seria essa a fala, tá? Então, eu preciso trazer o equilíbrio fiscal para o município, eu preciso recuperar essa capacidade de investimento do município, não por uma questão de luxo, não por uma questão de dizer que está com dinheiro em caixa, não, é por uma questão de necessidade de investimentos para preparar esse município, como você bem pontuou. Só que a gente sabe que nessa divisão de bolo, a fatia menor fica para o município e a gente não tem condição de dar sequência, segmento a todos os investimentos que gostaríamos de fazer. Então aí, claro, como a gente diz no interior, é fazer bons projetos e vaquejar, pegar esse projeto, botar debaixo do braço e realmente alguns agentes esse equilíbrio fiscal que foi proporcionado aqui pela gestão do prefeito atual, isso fortaleceu muito, inclusive a capacidade de pagamento do município. Hoje o município é reconhecido como um bom pagador, digamos assim. Então isso aumenta o limite que a gente pode lançar mão para ter acesso a financiamentos, né, de infraestrutura principalmente. O próximo plano que a gente precisa desenhar para o município, sem sombra de dúvidas, é um plano de mobilidade urbana. E esse plano de mobilidade urbana vai sinalizar a necessidade de novas vias, de novos vetores, de novas... para você ter uma ideia, Jiquié tem o semi-anel rodoviário, né? A gente só tem um braço do anel, mas existe projeto, existe uma necessidade grande da gente pensar na expansão desse perímetro e fazer o outro braço do anel acontecer, para dar uma outra dinâmica logística na cidade, para dar uma outra dinâmica, e toda essa infraestrutura, é evidente, o município não tem braço, não tem corpo, não tem saúde financeira para bancar. O que acontece? Vamos ter que buscar realmente parcerias público-privadas, vamos ter que buscar agências de fomento, em algum momento vai poder trazer um financiamento para o município, porque a gente sabe da capacidade de pagamento. Perceba que das cadeias que eu lhe falei, tem várias aqui que temos vários serviços que vão gerar divisas, e aí essa é a parte boa, porque aí entra direto para a conta do município, o ISS melhorando sua arrecadação, melhorando aí a arrecadação com o IPTU também, com valorização de imóveis, revisão de planta geral de valores, mas também parceria público-privada, a gente precisa se preparar para esse cenário, as agências de fomento vão participar disso, e é evidente contar aí com a boa vontade dos deputados que temos aí relação, contar com a boa vontade das emendas que podem chegar de bancadas e individuais, porque a gente sabe que é necessária essa relação, e aí eu fico muito à vontade, Marta, para te falar, porque é também postura do prefeito, a gente não tem essa de dizer, poxa, o município é aquele circuitozinho fechado, é aquele sistema que só trabalha com quem está muito próximo, não. Eu acho que na hora que a gente tem que sentar na mesa para discutir o município,
todas as frentes, todos os elos, todas as forças têm que dialogar para que a gente consiga expandir essa região, para que a gente consiga expandir esse território, e aí os investimentos são bem-vindos, independente da cor de bandeira, e os investimentos são necessários, independente da cor de bandeira, do ponto de vista de emendas, porque a gente sabe que funciona e funciona muito bem. A prova disso são os recursos que já foram aportados aqui por 2 deputados, 3 deputados, mas assim, não quero citar nomes nem bandeiras políticas, mas nós contamos com bons recursos aqui para a área de pavimentação. Pavimentação asfáltica no município era um déficit muito grande que a gente tinha aqui. Agora, com todo esse investimento que está sendo feito, com todo esse planejamento de curto prazo, de médio prazo, para atender esse déficit, realmente tem tido uma dinâmica também do ponto de vista de geração de vagas de emprego. Sem dúvida, a construção civil trabalhando, essas recuperações acontecendo, obras da Embasa já pensando nessa parte de infraestrutura para atendimentos futuros. Os investimentos do governo não têm sido pequenos também aqui da Embasa, até para ampliação da própria rede de abastecimento. Então, isso traz, com certeza, emprego, traz renda para o município, essa riqueza começa a circular por aqui, e aí, de novo, a pauta de infraestrutura, quando você proporciona, Celso, mas é um pensamento lógico de arrecadação, você pavimenta, aumenta PGV, aumenta IPTU, não é para isso, é realmente para preparar o alicerce para que essa construção seja de fato sustentada. Essa questão de deslocamentos, essa questão de integração, eu diria que é uma aproximação mais que necessária, porque a gente não consegue trazer esse oásis de prosperidade e deixar todo o entorno sem beber dessa fonte, digamos assim. Ou a gente não consegue enxergar esse crescimento e esse desenvolvimento acontecendo em países vizinhos e a gente não conseguir participar dessa prosperidade. Eu acho que a pauta principal que a gente precisa trazer à tona, e assim, eu tenho visto muito essa discussão, evidente, de todo esse diálogo que a gente tem participado, da FIOL, de todo esse diálogo que a gente tem participado, inclusive da possibilidade de um redesenho para não ter que pegar um trecho longo da ferrovia que corta aí de norte a sul para conectar esse trecho da FIOL com outro trecho do outro lado, enfim. A gente tem que pensar muito que... Melhor, pensar não. A gente tem visto muito o discurso permeando aí em 3 pilares que eu tenho utilizado muito. Os negócios hoje funcionam por propósito muito maior do que a preocupação com lucro, né? Porque se você traz essa visão mais ampliada, se você traz essa visão do porquê do negócio, você tem um propósito muito mais direcionado, e não é porque o empresário é bonzinho, é porque ele descobriu que fazer o bem faz bem, não é porque o empresário está mudando de mentalidade sozinho, é porque essa administração pública societal, onde a participação da sociedade está muito mais efetiva e muito mais eficiente do ponto de vista de ter mais propriedade, apreendeu melhor as informações, a sua condição de exercer cidadania enquanto ato praticável, então tem contribuído mais para esse contexto, né? Essa prosperidade compartilhada, ninguém tolera mais esse modelo socioprodutivo que foi ao longo de vários anos aí colocado, e isso com certeza não é uma discussão, aí eu trago aqui, não é nem de regimes, nem de... É uma coisa de busca por eficiência, é o que todo mundo está buscando mesmo, é mais eficiência e mais eficácia na gestão dos recursos, sejam públicos ou privados, e a sociedade tem pedido muito isso. Então, essa prosperidade compartilhada são novos modelos produtivos de colaboração, de cocriação, que a gente tem visto que tem dado muito certo, que tem dado muito resultado. E aí não é só na pauta de inovação, não é só para ter escritórios diferentes ou turnos de trabalhos diferentes, não, é por uma necessidade de que perceba que essa colaboração, perceba que toda essa economia que está posta aí agora, a gente tendo a condição de dialogar e de promover esse crescimento de uma forma maior, de uma forma mais ampliada, do ponto de vista de, como a gente trata aí no seu ponto de pauta, né, da América do Sul, da América,
é alguém que está começando a dormir aqui, alguém que está começando a produzir em outro lugar, numa mesma faixa, no mesmo fluxo de produto, na mesma construção, digamos assim. E aí o terceiro são as responsabilidades comunitárias, que também a gente não pode esquecer disso, né? Agora está muito na moda o pessoal falar da sigla ESG e toda hora alguém levanta uma bandeira de ESG, mas isso é realmente, de novo, eu acredito que essa evolução, vamos lá, a administração pública, de todas as suas evoluções aí, Celso, agora a gente está na administração pública societal, você acha que é fruto disso? Acho que é fruto realmente dessa consciência, dessa necessidade de gestar melhor esses recursos, tá? E é porque a opinião pública que está levando isso? Não, eu não tenho uma ingenuidade ao ponto de achar que realmente a opinião pública. A gente sabe que a opinião publicada, existe essa diferença, e já tem alguém aí mais inteligente que eu que já trouxe essa fala, de que não existe a opinião pública, e sim a opinião publicada, mas a gente não pode esquecer que essa sociedade, esse público, tem feito uma pressão surreal para uma melhor gestão, porque a gente sabe que, aí de novo, pegando os teóricos, não existem países subdesenvolvidos, existem países subadministrados. E quando você começa a ter uma preocupação de eficiência e eficácia na gestão, do ponto de vista macro, e enxergando esse complemento de economias entre países, entre regiões, entre territórios, a prosperidade é muito maior e, claro, fortalece todo o bloco de economia, né? Realmente é um assunto que encanta, é um assunto que traz, se você me pergunta hoje, uma das grandes paixões de desenvolvimento que a gente tem de vida é exatamente essa. Eu conversava ainda hoje sobre esse tema e dizia que é o plano A e o plano B, porque o plano B é fazer o plano A dar certo. E o plano A dar certo é essa prosperidade compartilhada em nível regional, né? Então, essa atração de negócios é a bandeira da FIOL, que, para você ter uma ideia, antes da divulgação desse edital, as instituições já trabalhavam junto com o poder público. Eu estou agora na gestão enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico, e na gestão anterior eu também estava nessa mesma pasta, nesse mesmo cargo, e era a tônica de desenvolvimento que a gente sempre implementava, tanto pauta de inovação quanto pauta de logística, enfim, de tudo isso que a gente já conversou. Então, agradecer a você pela oportunidade, sinalizar de que realmente temos um grande momento para a gente revisitar não só a política de transportes, mas para a gente revisitar outras políticas de desenvolvimento, outras políticas para continuar com essas agendas sociais tendo ganhos, tá? Sem perder mão da eficiência, da eficácia, do equilíbrio fiscal, da promoção do desenvolvimento, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente não pode jamais deixar de promover essa aproximação. É uma outra pauta extremamente importante que a gente tem tratado aqui no município, é fazer com que as academias realmente saltem os muros, se aproximem do capital privado para a gente devolver, poxa, muita coisa que se cria nessas academias e a gente pode dar de resposta para a sociedade e até melhorar os orçamentos das estruturas das universidades e dos institutos competentes, requerendo aí esses direitos de propriedade. E, evidente, a gente não faz isso sem diálogo, a gente não faz isso sem estratégia, a gente não faz isso sem colocar essas hélices na mesa e entender quais são esses complementos. Só vai tracionar essa realidade, só vai dar liga, só vai conseguir prosperidade se a gente sentar, dialogar e construir juntos.